é o seguinte, vamos falar hoje basicamente, sobre esses dois planetas do Sistema Solar, Urano e Netuno. São planetas muito grandes. Eles são... O Sistema Solar atualmente, para quem não sabe, ele é dividido nos planetas rochosos, que a gente chama, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Nos gigantes gasosos, que é Júpiter e Saturno, e nos gigantes congelados, que seria Urano e Netuno. Fora isso, a gente tem os planetas anões, que são 5 reconhecidos: Plutão, Ceres, Makemake, Sedna e Haumea, eu acho, né? São 5 planetas anões, fora aí tem os asteroides e tudo mais. Então essa é a divisão hoje do Sistema Solar. Urano e Netuno, então, eles se encaixam nisso aí que a gente chama de gigantes congelados, tá? E fora isso, eles têm um outro nomezinho, que eles são conhecidos como os planetas esquecidos do Sistema Solar. Por quê? Porque nós só tivemos, na verdade, uma missão espacial que passou por eles, que foi a missão Voyager 2. E ela passou por eles, passou de passagem, e são pouquíssimas as imagens que a gente tem, pouquíssimos dados que a gente tem. São planetas que estão muito longe, estão lá, né? O Netuno é o último planeta do Sistema Solar atualmente, né? E para você mandar uma missão para lá é muito caro, é muito complicado. Você tem que ter uma justificativa muito boa de por que você vai mandar uma missão para um planeta que está tão longe assim. Você tem que defender por que estudar esse planeta vai ser importante. E durante todo esse tempo, desde 1989, né, que foi a última foto que a gente tem de Netuno, quando a Voyager 2 passou por ali, de lá para cá, nenhuma outra missão chegou lá perto. A New Horizons, que foi para Plutão, ela fez um outro caminho, ela não passou por Urano e Netuno. Então nós não temos imagem. Nós temos imagem muito melhor de Plutão, olha só que interessante, né, do que de Urano e de Netuno. Então, por conta disso, da distância, de nenhuma sonda ter ido mais visitar eles recebem esse apelido de planetas esquecidos do Sistema Solar. Mas eles são muito importantes, viu, pessoal? Muito importantes, principalmente quando a gente quer estudar exoplanetas. Porque dizem os pesquisadores que Urano e Netuno eles guardam, assim, os segredos, vamos dizer, de como o Sistema Solar se formou. E isso que é muito legal desses dois planetas. Fora que eles têm umas peculiaridades muito interessantes que nós vamos falar. Primeira delas, né? Todos os planetas externos do Sistema Solar têm anéis. Então, Júpiter tem anel, para quem não sabe, né? Tá sabendo agora. Saturno todo mundo conhece. Urano tem anel e Netuno tem anel também. Então, Urano e Netuno, primeira coisa, eles têm anéis. Segunda coisa muito importante, eles têm muitos satélites. Essa é a característica desses planetas. Se não me engano, um deles tem 27 luas, o outro tem 20 e poucas luas. Eles têm muitos satélites, tá? Isso é uma outra característica muito importante. Um desses satélites é Tritão, que é o satélite de Netuno, que é um dos objetos mais interessantes do Sistema Solar e que é pouquíssimo estudado. Para quem não sabe também, antes da New Horizons passar por Plutão, muita gente pensava que Plutão seria parecido com Tritão. Só que quando a New Horizons passou e viu que não tinha nada a ver, isso aí bugou a cabeça de todos os pesquisadores. O site da NASA ele é muito legal mesmo. Ele mostra ali, ó, qual que é a distância que Urano está do Sol, ó. 1 bilhão 825 milhões de quilômetros que ele está do Sol. Lembrando que a Terra está a 150 milhões de quilômetros. Urano fica a quase 2 bilhões de quilômetros de distância do Sol, tá? Um ano em Urano, tá ali escrito ali do lado, ó, demora 84 anos terrestres, tá? Então é isso que um ano demora 84 anos terrestres. Urano, ó, tem 27 luas, tá vendo ali, ó, 27 luas. E para quem não sabe, tá ali, né? Urano é o deus grego do céu. Olha só, isso aí eu nem sabia também não. Mas é o deus grego do céu, Urano, tá? Pode ir descendo aí, Christian. Ah, tá. Pode mexer. Esse programinha da NASA ele é muito legal. Ele tá mostrando Urano. Pode dando um zoom out aí de leve.
Mais um pouquinho. Aí. Ali, ó, em volta, esse programa, ele tá mostrando aqueles nomes ali, ó. Miranda, Ariel e por aí vai. O que são isso aí? São satélites, tá? Ó, Oberon, Titânia. São os satélites de Urano. E sabe o que é legal? Que eles mostram do jeitinho certo, né? Então, Urano, ele rotaciona, né? A rotação de Urano é deitada, tá? Urano é um planeta que gira deitado, tá, pessoal? Isso é muito interessante, nós vamos ver por que isso aconteceu. Clica nesse more aqui, ó. Então aqui vai contar toda a história de Urano e tal, da cultura, não sei o que, vai descendo. Olha aí, ó, uma imagem muito bonita de Urano com o seu sistema de anéis, tá vendo? Então quem perguntou lá, dos anéis, né? Que pode, então, o anel segue o sentido de rotação do planeta. Isso aqui é foto mesmo. Clica nessa setinha aqui do lado, Cris. Tá assim. É um planetinha chato da gente ver, né? Porque não tem nada, né? Não tem uma nuvem, não tem uma mancha, não tem nada, né? Você vê uma bolota assim, e é assim mesmo, cara. Por conta da atmosfera dele ser muito espessa e congelada, então ele é um planeta que ele não tem, como a gente diz, feição de albedo, tá? Que é quando o brilho muda ali no disco do planeta. Netuno, vocês vão ver que é um pouco diferente. Clica aqui na setinha de novo, Christian. Ó, aí são o sistema de anéis dele, tá? A Voyager 2, ó, em 21 de janeiro de 86 fez essa fotografia aqui. Então, como eu falei, né? Um planeta foi visitado em 86, o outro em 89, tá? Clica ali na setinha. Essa foto é muito bonita, né? Que mostra ele crescente ali, ó, que a gente fala, tá? Quando a Voyager 2 passou lá, foi um negócio muito incrível, né? Porque a gente nunca tinha pensado que uma sonda ia passar perto de Urano, um dos últimos planetas do sistema solar. Clique na setinha. Então tá aí. São pouquíssimas as imagens, tá, pessoal, que se tem de Urano. Beleza? Desce aí mais um pouquinho, Cristian. Então vamos lá, ó. Tem aqui 10 curiosidades, né? Então a primeira delas é o seguinte, tá? Urano comparado com a Terra. Qual que é o tamanho de Urano comparado com a Terra? Então tá ali, ó, Urano é 4 vezes maior que o planeta Terra, tá? 4 vezes maior que o planeta Terra. Se a Terra fosse uma laranja, Urano seria uma bola de basquete. Só para você ter uma ideia da comparação, tá? Urano é o 7º planeta, 2 bilhões de... quase 3 bilhões de quilômetros, né? Que a gente já viu isso aí. Ele leva, olha só, um dia em Urano leva 17 horas. Esses planetas grandes aí, eles têm essa característica, eles giram muito rapidamente. E ele leva 84 anos para dar uma volta ao redor do Sol. O 4 ali, ó, Ice Giant, ou seja, ele é considerado um gigante congelado, tá? Um gigante de gelo, porque a maior parte da sua massa, que é composta de água, amônia, tá? E metano, estão em estado congelado, beleza, pessoal? Por isso que ele leva esse nome aí. Lá no centro dele, ele deve ter um núcleo rochoso bem pequenininho, tá? Ele tem uma atmosfera feita basicamente de hidrogênio e de hélio, com pouca quantidade de metano. Inclusive tem mais hidrogênio e hélio do que Júpiter ou Saturno, tá? Isso aí, isso mesmo. 27 luas conhecidas. Ah, lembrando, isso é uma coisa interessante. Todas as luas de Urano recebem um nome em homenagem às obras ali de William Shakespeare e de Alexander Pope, tá? 2 escritores famosos. Ele tem 13 anéis conhecidos e ele só foi visitado, né? Como eu falei aqui, pela Voyager 2. Pode descer mais um pouquinho, Christian. Não pode suportar a vida, como a gente conhece. E aí que tem o fato mais interessante, né? Que ele gira como Vênus, né? Vênus a gente já mostrou aqui para vocês que Vênus gira ao contrário. Ao contrário. É. O Urano, além de girar ao contrário, ele gira deitado. Então tá ali, ó. Urano é o único planeta que gira deitado, tá? Então tá aqui, ó, ele deitadinho. Isso aqui é uma imagem do Hubble. Você vê que na imagem do Hubble, quando o pessoal processa a imagem,
a gente consegue ver algumas marcas aqui, ó, na atmosfera dele, que são essas nuvens. Tá? Aquela primeira imagenzona, lá, aquela bolona azul, foi feita pela Voyager 2, que embora tenha passado perto, ela não tinha uma câmera boa para poder registrar tudo isso. Agora hoje com o James Webb... Ah, aliás, tem o James Webb também, né? Tem. Então, mas aqui é a foto do Hubble, que mostrou isso aqui, ó, bonitinho. E quando a gente falar de Netuno, tem a foto do James Webb de Netuno. Mas o James Webb com certeza vai fotografar Urano também, porque existe um programa da NASA que ele se chama OPAL, que é Outer Planet Atmosphere Legacy. Os grandes telescópios da NASA ficam fotografando esses planetas do sistema solar externo durante muitos e muitos anos para a gente ver o que acontece com a atmosfera dele. E por que ele gira deitado, né? Então isso aí primeiro foi uma das grandes questões no sistema solar. Como que um planeta que é grande pode ter girado deitado? A primeira coisa que todo mundo pensou é a seguinte: alguma coisa bateu nele. Mas imagina o tamanho da colisão para você fazer um planeta como esse girar deitado. Será que isso é possível? Muito bem. O que os astrônomos fazem? Eles vão lá e estudam, fazem simulações computacionais. Então, lembrando, hein, pessoal, isso aqui não é uma coisa definitiva, tá? Isso é a ideia que se tem hoje, é essa. Isso aí é um vídeo que é uma animação, né, feita... Coloca lá no começo. Qual que é a ideia deles? A ideia dos pesquisadores, ó, pode para. Ó. A ideia dos pesquisadores é a seguinte, que um objeto 2 vezes o tamanho da Terra, então olha o tamanho desse objeto, tá? 2 vezes o tamanho da Terra, esse objeto bateu com Urano, tá ali, ó, eles estão mostrando na simulação, e essa batida fez com que Urano tombasse e começasse a girar deitado. Muito provavelmente não foi um objeto só. De acordo aí com as coisas mais recentes, pode ter sido outras batidas também. Solta aí o vídeo pra gente ver, ó. Então, lembrando, isso aqui é simulação computacional, tá? Ó, bateu ali, ó. E tá lá, Urano tá virando, ó. Tá vendo? Tá virando Urano. Aí esse objeto, ele vai até uma certa distância e depois ele volta. Tá? Aí ele volta e bate de novo. Porque o pessoal percebeu o quê? Que uma batida só não seria suficiente para inclinar a órbita de Urano do jeito que ela é. Provavelmente ele iria inclinar, mas ele iria voltar. Mas aí bateu o objeto e depois ele vai voltar. Ó. Preste atenção que já já ele vai aparecer aí na tela de novo. Ali em cima tá passando as horas, ó, ele aqui aparecendo de novo, ó. Então ele vai, aparece de novo e ó, dá outra pancada em Urano. Então, por conta dessas 2 pancadonas aí que Urano recebeu, de um objeto que tinha 2 vezes o tamanho da Terra, ele acabou deitando. E ele gira, então, deitado. Muito interessante e o que tem umas consequências muito legais, principalmente diz respeito ao campo magnético dele, que é todo bagunçado por conta disso aí, tá? Então, isso é o que a gente tem hoje, tá? De ideia. Pode ser que amanhã surja outra, essas aí são simulações, você vê esses pontinhos aqui na tela, o pessoal faz isso com partículas, é uma simulação que demora pra caramba para rodar, é muito custosa do ponto de vista computacional, mas é assim que a gente entende. Só para vocês terem uma ideia, a hipótese aí mais aceita hoje da formação da Lua é que um objeto bateu na Terra também, que é Theia. Só que Theia tinha o tamanho de Marte, que é metade do tamanho da Terra. Para tombar Urano, precisou de um objeto 2 vezes maior que a Terra. Olha o tamanho desse objeto que arrebentou em Urano. Beleza? Então isso é uma das coisas muito legais sobre Urano. Um ano em Urano são 84 anos terrestres, tá? Isso aí, 84 anos terrestres. E um dia dura 17 horas. 17 horas. Ele gira muito rápido, mas lógico, ele está muito longe do Sol. E ele demora muito tempo para completar uma órbita ao redor do Sol. Beleza? Muito bem, cara. Então aí a gente tem que voltar lá na formação do Sistema Solar, que é o seguinte. Quando o Sistema Solar se formou, tá?
tinha um Sol ali no meio. O Sol era uma bolona quentona, igual ele é hoje, mas ele era muito mais antigamente, né? Bem antigamente. Todo sistema planetário, ele tem um ponto que é muito interessante, cara, que é chamado linha de neve. O que é a linha de neve? Linha de neve é um ponto a partir do qual a água que está no estado líquido perto do Sol e acaba sendo evaporada, isso é muito importante, a água é evaporada. Depois dessa linha de neve, a água acontece o que com ela? Ela condensa, tá? Então é o seguinte, quando o Sol se forma, tem todos os elementos ali naquela nuvem, tem todos os elementos no disco protoplanetário. Cada elemento, existe uma posição com relação à estrela em que ele congela, em que ele condensa. Beleza? Então, tudo isso depende de onde está a linha de neve. A linha de neve hoje no sistema solar, ela está em algum ponto entre Marte e Júpiter. Então, se você passar desse ponto, a água condensa, tá? Da onde que veio o metano? O metano estava ali, em toda aquela nuvem, só que, como a posição onde Urano se formou, ela está muito longe do Sol, ela está num ponto onde elementos como metano e amônia chegam a congelar. Entendeu? Então, é por isso que esses elementos ali condensados acabaram se reunindo e aglutinando, formando Urano, formando Netuno também. Tá? Então, é isso que acontece. Existe uma tabela que é muito legal, isso aí quem estuda toda essa parte de sistema solar sabe disso. Você tem uma tabela que mostra qual é a posição no sistema solar em que os elementos vão condensando ou vão evaporando. Depende do elemento, beleza? Então, por isso que o metano lá, ele ficou nesse estado, né? Estado sólido, beleza? Missões. Então, vamos lá. Não mandamos mais missão para Urano e Netuno. Coitados, ficaram lá esquecidos. Aí, há uns 3, 4 anos atrás, a NASA, ela sempre faz uma disputa ali entre missões, né? Acho que foi em 2017, não? 17, né? Acho que foi. 17, 18, por aí. Ela faz uma disputa ali de missões, tá? Na última vez, estava disputando uma missão para Io, que é o satélite lá de Júpiter, cheio de vulcão. 2 missões para Vênus, a Veritas e a Da Vinci. E uma missão para Tritão, cara, que chamava Trident, que era uma das missões mais legais de todas. Na verdade, era a minha torcida, era para Trident, entendeu? Só que, nesse meio tempo, o que aconteceu? Teve o lance da fosfina em Vênus. Isso aí deu o prêmio. Das 4 missões, a NASA escolheu 2. Escolheu as 2 de Vênus. Então a de Io caiu e a Trident, que iria para Tritão e para Netuno, caiu também. Olha só que missão que ia ser legal, hein? Muito bem. A cada 10 anos, começando com um ano em final 2, tipo 2022, a NASA, ela cria um plano para a década. Esse plano, ele tem tanto na ciência planetária, que a gente chama, que é isso que nós estamos falando aqui, como na astrofísica. O James Webb, ele foi criado num desses planos lá em 1989, tá? Pra você ter uma ideia quando que aconteceu isso com o James Webb. Muito bem. Em 2022, teve esse plano decadal aí da NASA, que vai valer de 2022 até 2032. E adivinhem só que maneiro. Sabe o que está com prioridade nesse plano da NASA? Uma missão para Urano. Essa aqui, pessoal, é a prioridade da NASA para a próxima década. Tá? Essa é a prioridade da NASA para a próxima década. Uranus Orbiter and Probe. Então, é o quê? É mandar uma sonda durante a próxima década, mandar uma sonda para explorar Urano. Olha que maneiríssimo. Aí eles explicam tudo ali, ó. Tudo que eles vão fazer, ó. Primeira missão dedicada a estudar esse tipo de objeto, tá? O lançamento, eles até colocaram ali, ó. Lançamento no Falcon Heavy,
O lançamento deve acontecer entre 2031 e 2032. Só que aí que é o problema, né? Olha quanto tempo que a missão vai durar para demorar para chegar lá. Entre 12 a 13 anos. Então, se ela for lançada em 2031... Já vai demorar para ser lançada se for lançada. E mais ainda para chegar lá. Então, se você contar de agora, daqui 20 anos, você pode pôr 20 anos. Isso aqui é legal pra caramba, para vocês verem. Que, imagina, os caras estão pensando numa missão que ela só vai chegar lá daqui a 20 anos. Tá? Daqui a 20 anos. Só que eles já estão pensando nela hoje. Então, isso é o pessoal que chama de planejamento. O negócio é que se ela perder aquela janela ali, de 2031 e 2032, aí ela só vai ser lançada em 2038. Só que aí a viagem vai demorar 15 anos. Entendeu? Só que esse é o plano da NASA para a próxima década. É o flagship que eles chamam. É a missão prioritária. Então, a NASA está dando prioridade para a próxima década de construir e lançar uma missão para Urano. Isso é legal pra caramba, porque a gente falou aqui, né, que era o planeta esquecido, só que aí, ó, a NASA lembrou dele. O mais interessante, né, então, lógico, né, ela vai ter a participação da Agência Espacial Europeia, não vai ser só a NASA, porque vai ser um negócio caríssimo, mas tá aí, é uma missão para poder estudar Urano. Por que vai ser importante? Aí eles colocam aqui, ó, a origem, que é esse lance que a gente estava falando, como que Urano se formou e tal. Tudo isso que a gente fala é basicamente no campo da teoria. A gente precisa mandar uma sonda lá para entender isso. Vai ter uma sonda lá que vai orbitar, ver os anéis e tudo. Estudar os anéis, estudar a magnetosfera, porque o campo magnético dele é todo bagunçado. E, por que não, né? Será que tem algum lugar ali nele que pode ter vida ali, jogada ali dentro de Urano? Vamos saber, né? Lá por 2042 nós vamos saber. Então, essa é a principal missão da NASA, a que ela vai trabalhar, que ela vai colocar mais esforço nessa próxima década. Netuno, que está muito mais longe, coitado, vai continuar esquecido. Aí tem que esperar uma próxima década para, quem sabe, mandar uma missão para Netuno. Mas então tem uma missão aí para Urano, que vai ser muito legal. Se a missão para Urano ela for lançada em 2031, ela vai conseguir usar o alinhamento de planetas para fazer toda uma assistência gravitacional, que é o que a Voyager fez. Quantos anos seria uma viagem para Netuno da Terra? Então, cara, nós vimos ali que para Urano ela vai demorar o quê? Uns 13 anos, né? Então, para Netuno, cara, você coloca mais uns aninhos aí, uns 20 anos, cara. Vamos pegar a Voyager, né? A Voyager foi lançada em 1976 e ela chegou em Netuno em 1989. Então, ela gastou 23 anos, é isso? Se eu não estou maluco? 76 para 89? 23, né? 76? Não, 76 para 89. Ela gastou 13 anos, mas é porque a Voyager não conta, porque a Voyager foi um alinhamento perfeito para ela poder pegar as assistências gravitacionais. Você viu ali, com assistência gravitacional dura 12 anos, sem dura 15. Para Netuno você coloca mais uns 4, 5 anos aí, vai uns 20 anos. Os planetas são visíveis da Terra? São visíveis da Terra, com telescópio. Aliás, no dia do eclipse da Lua, lembra? Que a gente estava assistindo o eclipse da Lua e teve uma ocultação, né, de Urano pela Lua. E com o telescópio você vê, já falei, né, você não vai ver característica nenhuma nele, você vai ver uma bolinha meio esverdeada e outra uma bolinha meio azulada, beleza? E como se deu a descoberta deles? Aí você tocou num tema muito maneiro, cara. Vamos lá. Os planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, certo? Nenhum desses planetas foi descoberto. Concorda comigo? Que nenhum planeta desses foi descoberto? Concordam ou não? Por quê? Os planetas estavam ali, sendo observados a olho nu. O cara viu Marte e falou, poxa, aquele planeta vermelho lá, Deus da Guerra. Quem que é Deus da Guerra? Marte, pronto. Júpiter, né? Poxa, o maior que tem, não sei o quê. Esses planetas não foram descobertos. Porém, Urano foi descoberto. Urano foi descoberto por um cara chamado William Herschel.
um europeu, um cara muito famoso, que observava muito bem o céu. Se não me engano, em 1781 ele descobriu Urano. Muito bem. E Netuno? Como que Netuno foi descoberto? Aí é que é a grande X da questão. Dia 13 de março de 1781. 1781, né? Isso. Isso aí. Então, Urano foi descoberto em 1781. Muito bem. Eles descobriram Urano, e aí, quando você descobre um planeta, quer dizer que você consegue ter a órbita dele e você consegue prever aonde ele vai estar daqui tantos meses, daqui tantos anos. Quando o pessoal fazia a previsão de Urano, eles erravam, cara. Dava alguma coisa errada. Aí eles erravam, falavam, caramba, o que está acontecendo, cara? A gente não consegue, a gente vai lá, observa ele está um pouco antes ou um pouco depois do que era previsto. O que está acontecendo? Vários matemáticos pegaram esse problema para estudar e já se tinha ali uma ideia, né, de gravitação, de Newton e tudo mais. Pegaram esse problema para estudar. E ao estudar o problema, eles falaram o seguinte, pessoal, só tem uma explicação para isso. Existe um outro objeto no sistema solar que está além de Urano e que está interferindo na órbita de Urano. Então eu vou fazer a conta aqui. O cara fez a conta, falou, observe Urano nesse dia e vê se ele vai estar nesse ponto aqui, ó, considerando já a influência de outro objeto. O cara foi lá e pá, achou Urano. Então, aquele mesmo matemático chegou e fez o seguinte. Então, se você achou Urano, agora você pega o seu telescópio e aponta nessa posição aqui que você vai ver um outro planeta. E na hora que ele apontou lá, lá estava Netuno. Então, Netuno, ele não foi... Aí tem uma questão, né? Será que Netuno foi descoberto ou não? Então, a descoberta de Netuno é uma das histórias mais interessantes da astronomia. Virou um desafio. E tem outra coisa, virou uma briga gigante, uma treta entre os matemáticos no mundo inteiro. No mundo inteiro virou uma treta de matemático. Porque a gente não tinha, lógico, né, essa integração, essa comunicação integrada que a gente tem hoje. Enquanto tinha um cara na Alemanha fazendo, tinha um na Inglaterra, tinha um nos Estados Unidos, tinha outro não sei aonde. E meio que todos eles chegaram àquela conclusão ao mesmo tempo. Só que uma delas foi usada. E é desses caras que é tido como o descobridor de Netuno. Mas Netuno, ele foi descoberto por conta da influência dele em Urano. É uma das histórias mais interessantes da astronomia no que diz respeito ao sistema solar, tá? É a mesma coisa que a gente está usando hoje para tentar encontrar o planeta 9, o famoso planeta 9, né? Ele tem uma influência ali naqueles objetos, só que a gente não tem equipamento hoje capaz de ver um objeto que esteja na distância em que é prevista. E aí, olha só que legal. Nenhum desses planetas foi descoberto. Urano foi descoberto por um europeu. Netuno acabaram acreditando para matemáticos europeus. Plutão foi o único planeta descoberto por astrônomos americanos. E não sei se vocês sabem, isso aí, esse fato aí, ele criou uma grande, vamos dizer assim, confusão, podemos dizer, quando foram rebaixar Plutão. Tinha um grupo de astrônomos americanos que não queria que Plutão fosse rebaixado, porque Plutão era o único planeta descoberto pelos Estados Unidos. Olha só que interessante. Então, na história do sistema solar, nós não temos nenhum planeta descoberto pelos americanos, tá? O único planeta descoberto foi Urano, pelo William Herschel, e Netuno, por essa conta aí. É uma história muito legal. Tem livros e vários livros que contam a história da descoberta de Netuno. Cada livro defende um grupo de matemáticos, porque a treta foi pesada mesmo entre eles, tá? E uma outra coisa só, né? Para você ver Urano e Netuno, tá? Assim, você precisa ter um telescópio muito bom, muito bem calibradinho. E é bom de ver quando eles estão do lado de um objeto melhor. Por exemplo, quando eles estão perto da Lua, aí você consegue ali achar, porque eles são pequenininhos demais. Então tá aí, ó. Netuno. Então, Netuno, de novo aquele site da NASA, muito legal. Aqui Netuno com seus satélites. Netuno ele já gira, né? Não gira deitado, gira normal.
É um planeta que está muito, muito longe do Sol. 2,7. Ah, aqui tá. Clica aqui, cara. Tem milhas e quilômetros. Clica aqui no quilômetro. Tá aí, ó. 4,4. Não, agora tá em milhas, né? Ah, agora tá em milha. Clica no quilômetro. É, acho que agora tá no quilômetro, né? Tá. Então é isso aí. 4,4 bilhões de quilômetros de distância do Sol. São 30 unidades astronômicas, tá? Um ano em Netuno dura 164 anos terrestres. 164 anos terrestres dura um ano em Netuno. Lembrem-se que Netuno não foi descoberto, tá? Lembre-se da historinha dele. Netuno é o 8º e mais distante planeta aí do sistema solar. Escuro, frio, né? E ventos com velocidade supersônica varrem aí o planeta. Tá ali, ó, até ali na NASA tá falando, ele foi primeira vez localizado através de cálculos matemáticos e não por telescópio. Beleza? Então pode ir descendo ali. Desce ali naquele cantinho ali primeiro, ó. Isso. Tá lá, ó, Netuno, para quem não sabe, é o deus romano do mar. Netuno tem 14 satélites, então Urano tinha 27, Netuno tem 14. Aliás, parênteses aqui, falando de satélite, né? A gente sempre falou que Saturno é o que tinha mais. Não é. Porque Júpiter agora passou na frente de Saturno. Tá 92 a 83, tá? Olha só, Júpiter tem 92 satélites. Saturno tem 83, Urano tem 27 e Netuno tem 14. Olha a quantidade de objeto que tem no sistema solar. É um negócio impressionante. Tá aí, eles contando aquela historinha toda. Lembrando que Netuno foi visitado pela Voyager 2 em 1989, tá? Então em 86 ela passou em Urano, em 89 ela passou em Netuno. Ali tá toda aquela historinha que eu falei para vocês, ó. Tá? Foi previsto pela matemática antes de ser descoberto e tal. Vai descendo aqui. Aí, Netuno é muito interessante, cara. Quando a Voyager passou, ela viu essa grande mancha escura aí, ó. Que é uma grande tempestade. Do mesmo jeito que Júpiter tem aquela grande mancha vermelha, Netuno tem essa grande mancha escura aí, ó. Que fica circulando o planeta. Então, a atmosfera dele é muito mais interessante do que a de Urano, né? Vai vindo pro lado aqui, os outros fotinhos que vai ter. Então tá aí as nuvens, ó. Essas imagens aqui já foram feitas em 95 pelo Hubble. Tá vendo, ó? Isso aí é a imagem do Hubble, ó, a qualidade dela. Vai pro lado. Aí da Voyager 2, o polo sul de Netuno. Pode ir pro lado. Olha aí, ó. Olha que imagem legal, que dá pra você ver a textura das nuvens, ó, em Netuno. Olha que coisa impressionante, né? Lembrando, hein, pessoal, isso aqui é Voyager 2, uma sonda que foi lançada em 1976. Passou por Netuno em 1989. Olha a qualidade da imagem que ela fez. Isso que ela não tinha nem tanta qualidade assim. Pode passar para a próxima. E aí o sisteminha de anéis, ó, em volta de Netuno. O pessoal põe essa faixa preta aqui, não é porque a NASA quer te enganar, não, tá? É que ela tampa o brilho do planeta para os anéis aparecerem. Então, um dos primeiros, né, objetos aí fotografados pelo James Webb foi Netuno. Olha aí que coisa linda. Então, abre aqui. Não, é porque essa aqui... Não, desce aqui. Coloca aqui... Coloca aqui, Show Only Bright, aqui, ó. Pronto, sobe aí agora. Então tá aqui, ó, Netuno, tá vendo aqui, pessoal? Netuno, os anéis de Netuno. Ó que legal, os anéis de Netuno. Dá pra você ver aqui as manchas na atmosfera de Netuno. E isso aqui, ó, são as luas. Galateia, Naiade, Thalassa, Larissa, Proteus e Despina. Agora sobe um pouquinho. Essa coisa grandona aqui, muita gente falou, é uma estrela. Não, não é. É Tritão. Tritão, ele é tão... Por isso que Tritão é muito diferente. As luas de Netuno, elas orbitam ali, perto dos anéis e tal. E Tritão é um negócio que tem nada a ver. Ele tá lá longe. E olha o tamanho dele
o brilho dele no James Webb, né, que faz aquele padrão lá de 6 picos, comparado, desce aqui de novo, comparado com as outras, ó, tá vendo? Então essa que é o grande tchan de Tritão. Não, e tem atmosfera, né? Inclusive a Voyager Isso, é uma camada fina de atmosfera, mas Tritão tem uma atmosfera. isso mesmo. Então Tritão é um objeto que não tem nada a ver com os outros, por isso que tem aquela teoria da captura, que ele era um objeto que estava passando por ali, e Netuno, que é muito grande, com força gravitacional muito grande, capturou Tritão. Mas Tritão fica muito longe. Você até vê nessa imagem aqui do James Webb o quanto que ele fica longe. Beleza? 10 fatos conhecidos sobre Netuno. 4 vezes maior que a Terra. Ou seja, se a Terra... mais ou menos, né? Os dois têm mais ou menos a mesma coisa. É o 8º planeta, 4,5 bilhões de quilômetros. O dia dele é quase igual ao de Urano, ó, 16 horas, o de Urano é 17, só que o ano é bem maior, né? Lá era 84, 87? É quase o dobro, né? Não, e a órbita dele é tão excêntrica que às vezes ele fica mais longe do Sol do que Plutão. Isso mesmo. Vai descendo aí. É um gigante congelado, como a gente falou, mais ou menos dos mesmos materiais de Urano, amônia, água, metano, tem aquela atmosfera, tem 14 luas, tá? E as luas ali não são personagens de livros, são deuses ainda da mitologia e tudo mais. Tem 5 anéis, no mínimo, que a gente conseguiu ver até hoje, e só uma sonda que passou por lá, que foi a Voyager 2, mesma coisa, vai baixando. Não pode ter vida. E é isso aí que a NET falou, ó. Por conta, né, da órbita extremamente elíptica, né, às vezes Netuno fica mais longe que Plutão. E aí surge, por conta de Netuno, um grupo de objetos muito interessantes que são os objetos transnetunianos, que são objetos como Plutão, que às vezes, né, invadem a órbita de um, às vezes invadem de outro e tal, e ficam ali criando aquela nuvenzona toda que o pessoal hoje chama de cinturão de Kuiper, graças ao pesquisador que tem esse nome, que descobriu isso aí. Então, esse é Netuno. É observado pelo Hubble várias vezes para estudar ali a atmosfera, ver como que aquela mancha ali ela muda com o passar do tempo e tudo. É legal pra caramba. No telescópio você vê ele aqui da Terra, é uma bolinha azulzinha, tá? É lógico que é difícil de ver. E a história mais legal de Netuno é sobre sua descoberta. Então leiam a história da descoberta de Netuno, que vocês vão adorar. Tem vários livros sobre isso. E aí tem o lance da atmosfera. Então vamos lá falar da atmosfera dos dois, porque eles parecem iguais, mas não são. Essa aqui é por conta disso que os dois planetas são diferentes. Entendeu? Qual que é a diferença dos dois, na verdade? É só uma coisa, cara. E essa coisa muda a tonalidade do planeta. Urano e Netuno, olha aqui, ó, eles são iguaizinhos, tá vendo? Ó? H2S, nuvens de H2S, gelo de CH4. CH4, quem não sabe, é amônia. Só que aqui em cima, ó, aqui em cima, Netuno tem nuvens de amônia na tropopausa e Urano não tem. Você está vendo que a atmosfera de Urano ela é mais limpa do que a atmosfera de Netuno? Então, por conta disso aqui, a tonalidade da atmosfera dos planetas é diferente. Olha só que coisa interessante, hein? Por que que isso acontece? Essa que é a grande questão aí. É o estudo que esse pessoal faz. É justamente esse, é tentar entender por que em Netuno se forma essas nuvens de amônia aqui, de CH4, e em Urano não se forma. Tá? O que está acontecendo? Será que são os ventos de alta velocidade que faz isso? Então, a gente não sabe, o pessoal está estudando. Mas a diferença das atmosferas é só isso aí. Agora, uma das coisas mais legais sobre Urano e Netuno, alguém lembrou, será? Urano e Netuno, pode clicar nessa figurinha aí.
Urano e Netuno são mundos, são planetas aonde chove diamante. Sabiam disso? Chove diamante. Bem, por que acontece isso, né? Vocês viram ali que tem muito carbono, né? Tem CH4 e tal, não sei o quê. Um dos estados do carbono, se você aumenta muito a pressão dele, ele vira diamante. Então, tem níveis ali na atmosfera de Urano e de Netuno que a pressão é tão grande que o carbono acaba virando diamante. Só que o diamante ele fica pesado e cai como uma chuva. Então tem chuva de diamante em Urano e Netuno. Olha só que coisa impressionante. Tá? Isso é uma curiosidade muito legal desses dois planetas aí. Será que dá para explorar esse diamante? E aí, trazer para a Terra? Aí a questão para você. Essa aí é a lua Miranda, lua de Urano. Olha como que ela é toda esquisitona, ó, tá vendo? Ela tem essas marcas aqui do lado, ó, tem cratera, tem esse buracão aqui, esse desfiladeiro gigante aqui. Volta ali no Wikipedia para ver o tamanho dela. Ó, ela tem 129 quilômetros, tá vendo? De diâmetro. É a lua Miranda. Então, aliás, não, aqui é a órbita dela. Aqui tá o tamanho dela. Ela tem 480 quilômetros, ó. Tá vendo? De diâmetro. Porque ela é toda deformada, né? Então, 258 quilômetros em média. Tá vendo? Então, é uma luazinha muito interessante, tá? E ela é toda detonadona. Agora vai ali e escreve Triton. Triton Netuno. Neptune. Não, lá em cima mesmo, no Google. Aí, ó. Vai em imagens. Então, ó. Tritão já é... Isso, pode clicar aí. Essa aqui é a imagem clássica de Tritão. Ó. Clica ali. Quando a gente passou em Plutão, a gente pensou que Plutão ia ser desse tipo aqui, ó. Clica aqui, vê se ela aumenta mais. Vai aumentar. Aí. Ó, essas manchas aqui, ó, pode ir subindo aí aos poucos. Ó. Essas manchas aqui que vocês estão vendo, isso aqui é tudo criovulcão. Então vai subindo aí. Pode ir. Cadê? Acho que é pro lado lá que ela tem mais, ó. Aí. Desce. Tem. Ó, então, essa mancha escura. Põe naquela outro jeito lá que tá melhor pra ver. Ó. Aí, ó. Isso aqui, ó, é tudo criovulcão. É vulcão que expele gelo, cara. Tá? Então, essa aí é Tritão, que é a principal lua de Netuno. E ali é Miranda, que é a principal lua de Urano, para vocês. Sobre o universo em bloco. Para quem nunca ouviu falar nessa teoria, ela é uma teoria filosófica, mais filosófica do que física, sobre como é o universo. O universo seria, imagina, como uma grande pedra de paralelepípedo, tá? Seria aquilo lá, um cubo mágico. Por que que os caras criaram essa ideia? Lembra aquele negócio que o tempo é uma coisa muito abstrata, a gente não consegue, eu não sei o que é tempo e tal? Quando você representa o universo num bloco, num cubo, é a única maneira de eu falar para você, ó, aqui tá o tempo, cara, entendeu? Porque eles pegam uma aresta, as 3 dimensões que a gente já conhece, e a 4ª dimensão, que é o tempo, eles colocam numa outra aresta. E aí tá beleza. Qual que é o problema dessa teoria? Lembrando que é uma teoria filosófica, tá? Para o pessoal do universo em bloco, tudo já está ali dentro daquele universo. O presente, o passado e o futuro, eles coexistem. Hoje não é um dia especial, amanhã não é um dia especial. Hoje é o dia de hoje, ontem foi o dia de ontem, é tudo assim, tá? E com isso você consegue viajar no tempo, você consegue voltar, eu consigo voltar sexta-feira passada. E eu vou me ver lá. Porque para aquele Sérgio de sexta-feira passada, aquele lá é o presente. Entenderam? O presente, o passado e o futuro estão sempre juntos. Isso criou uma filosofia de vida que é chamada de eternismo. A nossa filosofia de vida que a gente vive é o presentismo. Para a gente, o presente é hoje, é um momento aqui especial que nós estamos aqui.
Amanhã eu não sei como que vai ser. O passado, o que a gente fez ontem, já passou. Então a gente vive no presentismo, tá? É uma teoria filosófica que é muito interessante, só que não tem nada de física nisso. Tanto que os físicos, cara, eles detestam isso aí, eles detonam, eles xingam esses caras. Tem uma treta gigantesca entre os físicos e os filósofos que defendem essa teoria do universo de Block Universe, que chama, tá?